Olá, amigos e amigas, agradeço mais uma vez por estarem começando a assistir um vídeo. Esse tem como tema como o Espiritismo explica a existência das famílias difíceis. Agradeço muito a você que assiste os vídeos. Quando gosta do vídeo, deixa um like. O like é sempre muito importante, porque significa que as pessoas estão assistindo. Agradeço a você quando você deixa comentários também, quando compartilha o vídeo e inclusive se inscreve em meu canal também do YouTube. E agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho. O termo família no dicionário online define o grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto ou o grupo de pessoas com ancestralidade comum. Nessa concepção estão inclusos os pais, os irmãos, os tios e parentes mais próximos. Os familiares são os primeiros relacionamentos e experiências. Em nosso lar, o primeiro ambiente de convivência humana. Olha a importância da família. A família, ela nos proporciona os primeiros relacionamentos e experiências. E é no ambiente familiar que temos o primeiro momento de convivência humana. No lar, as experiências humanas são bem complexas. O organograma da família atual ele é composto por vários tipos e ramificações. O amor ao próximo, claro, deveria ser exercitado dentro do lar. Aliás, deve ser exercitado dentro do lar. Mas nem sempre ocorre, porque ali são desenvolvidos valores elevados de sentimento e de razão. É na família, geralmente, que está a nossa fortaleza e a nossa educação moral. Mas também é na família que estão as nossas maiores provas e resgates. Por isso que a família é muito importante. Ela nos proporciona vencer as nossas imperfeições e nos proporciona exercitar o perdão, o auxílio e aprender. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por afeição durante a vida terrena. Esse seria o ideal. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros. Outras vezes separados por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de que a família possa lhes servir de prova. Encontramos essas palavras ditas anteriormente em O Livro dos Espíritos. Nunca foi, porém, tão necessário sentir-se acolhido no seio familiar como se faz no presente. No entanto, para muitos o convívio com as pessoas que a constituem é algo difícil. É na família que geralmente estão as nossas maiores provas. Todos temos, claro, um planejamento reencarnatório. E muitas vezes são repletos de resgates de dívidas anteriores. Ou, por outro lado, de crescimento em conjunto. No entanto, por vermos a instituição família como algo sagrado, muitas vezes justificamos determinados comportamentos como excesso de zelo e preocupação aliados ao amor. Mas, assim como nos relacionamentos amorosos e nas amizades, encontramos também no ambiente familiar formas tóxicas, difíceis, extremamente difíceis, relacionados ao tratamento de um ou mais indivíduos. O termo família tóxica
designa um grupo familiar que traz angústia e sofrimento emocionais por causa do comportamento que alimentam. Acontece que muitas pessoas não sabem identificar de forma adequada esses indivíduos, pois para isso é necessário mergulhar na dor que eles causam. E quantos já não sentiram que não pertenciam a determinada família, que não se parece com seus membros, que pensa e age diferente de todos, se sente inclusive muito deslocado? Segundo o Espiritismo nos ensina, em alguns casos somos unidos não por sentimentos afins, mas pelas dívidas e resgates que temos juntos. E mesmo no processo reencarnatório, com o véu do esquecimento, ou seja, quando nós reencarnamos, nós, por determinação divina, nos esquecemos o que fomos e o que fizemos nas reencarnações anteriores. Então, alguns sentimentos, mas mesmo com esse véu de esquecimento, alguns sentimentos e lembranças estão tão enraizados em nosso perispírito e se manifestam em sentimentos que não conseguimos explicar. Reencarnamos para pagar dívidas pretéritas e para evoluir também, claro. Mas isso não justifica aceitar, por exemplo, maus tratos e comentários depreciativos que miram a autoestima de uma pessoa e nada tem a agregar em nossa evolução. Segundo uma pesquisa, os relacionamentos chamados tóxicos, difíceis, podem gerar vários problemas, graves problemas, tais como o estresse, a ansiedade, a depressão, a pouco autoestima, dependência emotiva, transtorno de personalidade, sensação de inferioridade, inclusive de incapacidade de lidar com conflitos. E olha que nós temos tantos conflitos, precisamos aprender a lidar com eles. Alguns desses componentes e atitudes podem gerar emoções conflituosas, sensação de abandono e de não pertencimento. Quem, por exemplo, não tem aquela amizade que é mais família do que a consanguínea? Ou seja, fora da família tem mais amizade do que dentro da própria família. Que muitas vezes se entende pelo próprio olhar. Essa é a nossa família espiritual, geralmente ligada por séculos, mas que não estão no momento na família consanguínea. O que temos de ter claro em nós é que estamos todos aqui para evoluir e nos melhorarmos moralmente. Uns estão apenas alguns passos à frente em sua evolução. Isso não significa que somos melhores, mas que devemos usar esse entendimento para buscar paciência e formas de seguir. No entanto, nenhuma relação, seja ela familiar, de amizade ou amorosa, deve se manter quando uma das partes está sendo violada mental, físico ou psicologicamente. Devemos ter muito claro dentro de nós esse comportamento, que muitas vezes são mascarados de amor e de cuidado. É preciso ter em mente que Deus não quer o nosso sofrimento. Tudo o que vivenciamos está relacionado ao nosso livre-arbítrio e às escolhas boas ou equivocadas que tivemos ao longo de nossas várias reencarnações. Portanto, conviver em um ambiente violento não é a vontade de Deus para com seus filhos. Afastar-se desse ambiente não é desamor, mas uma forma de buscar mantê-lo e seguir em frente. Busquemos o equilíbrio em nossos relacionamentos e, se for preciso e possível, afastar-se será uma solução viável para se evitar a aquisição de novas dívidas na atual situação que vivemos. Porque esse afastamento não significa um afastamento perpétuo, porque certamente nós iremos nos encontrar novamente
em outras ocasiões, em outras oportunidades, em outros momentos, em outras situações, com aqueles que são tóxicos, mas que fazem parte dessa família, ou consanguínea ou espiritual. E nós precisamos buscar o reajuste. Mas, mais uma vez dizemos, afastar-se desses relacionamentos tóxicos não é desamor, mas uma forma de buscar mantê-lo e seguir em frente, sempre em frente. Porque Deus não quer que nós vivamos num ambiente violento. Não é essa a vontade divina, porque Deus é misericordioso. Por isso, existe essa grande contribuição que o Espiritismo nos dá com relação à existência das famílias difíceis, famílias tóxicas. A explicação é essa. São dissabores, envolvimentos que tivemos em reencarnações anteriores e que nós voltamos novamente agora em um ambiente familiar para que a gente buscasse sanar esses problemas, esses relacionamentos. Mas se ainda não foi possível, não tem problema. Podemos deixá-lo para uma próxima oportunidade, quando um dos envolvidos nesse relacionamento, principalmente aquele que se encontra em maior desequilíbrio, se equilibrar. Deus não vai nos punir por causa disso. Isso não significa fugir dos compromissos, mas significa sim usar de forma racional os relacionamentos, que precisam ser saudáveis, equilibrados. Agora, quando os relacionamentos partem então para a agressão mental, mas principalmente física, não é isso que Deus quer de nós, de forma nenhuma. É um tema difícil, sem dúvida nenhuma, que nos faz pensar muito a respeito daquilo que temos visto na sociedade atual, onde tantos desastres acontecem, tantos crimes chamados de feminicídios, que ocorrem dentro do próprio ambiente familiar, quando principalmente o homem não aceita o desenlace da união, do relacionamento, o término do relacionamento, e parte então para a agressão física. Deus não quer isso. E esse irmão nosso, doente, certamente está acarretando uma enorme dívida para ele, que vai precisar ser paga, sem dúvida nenhuma. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso, porque Deus quer o melhor para nós. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Desejo que você fique bem, que você fique em paz sempre.